Olá, bem-vindo ao canal Spartan King, Dragon Ball. Hoje em dia, essa obra virou uma relíquia, e se tornou a mais amada e querida nos corações dos fãs. No vídeo de hoje vou falar de um assunto um pouco polêmico, um erro que Dragon Ball Super não corrigiu do Z. Se bem que é Dragon Ball Super. Sei que tá cheio de fanboy doido pra me xingar, vai dizer que tô mentindo? Se até a minha família quer me xingar, entra na fila fanboy. Mas lembrando que é apenas um assunto que a obra não explicou, isso não arruína a obra de Dragon Ball Super. Se bem que Dragon Ball Super não é nem tão bom assim, prefiro o Z e o GT. Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho! Quando Dragon Ball Super chegou, ele meio que deu novas respostas e origens em acontecimentos de Dragon Ball Z, apresentando novos personagens e novas respostas. Como é o caso da destruição do planeta Saiyajin, mas há outras que respostas e uma explicação, pelo menos para mim, falta. Lembre-se, isto é apenas uma opinião pessoal. Se Akira Toriyama já esclareceu essa dúvida, compartilhe nos comentários. O que eu quero discutir tem a ver com Majin Buu, o Supremo Senhor Kaiô, e Bills, a raça Saiyajins, viviam invadindo planetas sob o comando do Rei Vegeta. Eles se renderam ao tirano Rei Cold, o pai de Freeza e líder do Exército Galáctico. Isso culminou no encontro entre Vegeta e Goku e na saga de Namekusei, que resultou na morte de Freeza. Logo após, conhecemos vilões como os androides 17 e 18, e o vilão Cell. Alguns anos depois, fomos apresentados a uma das melhores sagas de Dragon Ball, se não a melhor para mim. Mas, há um fato que não faz sentido aqui, como já deve ter percebido. Em Dragon Ball Super, nós conhecemos Bills e Whis, o deus da destruição e seu assistente que não é assistente, que revelam um fato interessante, muito interessante, e uma resposta para uma pergunta. Eles revelam que se os Kaioshins morrerem, o deus da destruição também morre. Pelo que dá a entender, Bills será morto se os Kaioshins em exercício morreram, ou seja, se o Shin falecer já era. A vida do Bills está ligada aos dois Kaioshins atuais simplesmente por eles serem os dois últimos. Olha aí como derrotar de vez o Bill. Mas isso não faz sentido, pelo menos para mim, pois Bills não interveio nos ataques de Majin Buu no passado ou futuro. Não teve uma explicação para isso, da primeira vez, que Majin Buu quase matou o Kaioshin, e matou vários Kaioshins. Primeiro Majin Buu destruiu dois dos Supremos Senhores Kaiô. Ele destruiu facilmente os Supremos Senhores Kaiô do Oeste e do Norte. E o Supremo Senhor Kaiô mais forte de todos, o do Sul, foi absorvido por Majin Buu. Nenhum de nós podia dominar aquela criatura. Por que Bills não agiu? Alguns argumentam que ele estava dormindo, o que pode até ser verdade, mas só vale para o momento em que o Majin Buu desperta na Terra, já que ele dormiu por 39 anos até o início de Dragon Ball Super. Durante a saga Buu, ele provavelmente estava dormindo há 29 anos. Mas, por que não agiu antes? Outros dizem que Bills não tem a permissão de Zeno para interferir nos assuntos dos seres do universo, mas isso não é verdade. Porque quando ele soube do Deus Super Saiyajin, ele foi à Terra enfrentá-lo e até ameaçou destruir o planeta. E quando Bills também matou Zamasu na saga do Goku Black, os fanboys até dizem que ele representava uma ameaça ao equilíbrio do universo, que é verdade.
Mas vamos voltar a Majin Buu. O grande vilão da saga Z era muito poderoso e também era uma ameaça ao equilíbrio do universo, especialmente sua forma original, Kid Buu, que era pura destruição e não se importava com nada. O vilão destruiu a Terra sem se importar. Imagina esse monstro solto por aí. E se o Goku não tivesse vencido Kid Buu? Imaginou a ameaça que era esse monstro solto. É impossível. Não vou conseguir. Não vai dar. É muito pouco tempo para fazer o teletransporte. O que está fazendo? Por que Bills não interveio antes? Por que permitiu que Majin Buu atacasse o planeta dos Supremos Senhores Kaio's? Porque os deuses da criação já sabiam sobre o Majin Buu e que ele estava destruindo civilizações, e o seu nível de poder. Alguns até sugerem que Bills poderia ter enviado o Supremo Senhor Kaio do Leste para eliminar Bibidi, e procurar por Babidi para impedir a libertação de Majin Buu. Mas mesmo assim, ele sabia o quão poderoso e perigoso era Majin Buu. Ele poderia ter mudado o curso dos eventos se explicasse esse fato. Se você discorda ou tem uma explicação, compartilhe sua opinião nos comentários. Mas lembre-se, não seja apenas um fanboy. Agora vamos explorar outro fato que não foi devidamente explicado em Dragon Ball Super. Isso mudará alguma coisa na obra? Não, mas você precisa saber. O Akira Toriyama estava por trás de Dragon Ball Z, mas hoje que está no lápis de Toyotaro, o Akira depois ficou no roteiro, mas agora depois de sua triste partida, deve voltar para Toyotaro, ou não? Então vamos lá para as sagas e especificamente a saga de Buu, quando o Supremo Senhor Kaio aparece ao lado de Kibito, causando espanto em Goku e Vegeta e os outros guerreiros Z. Quando Piccolo revela sua identidade como Supremo Senhor Kaio, guarda essa informação. Em Dragon Ball Super, vemos Vegeta reconhecendo Bills, o deus da destruição. O Saiyajin já conhecia o nome, o deus da destruição, assim virando a putinha do Bills. Já em Dragon Ball, o renascimento de Freeza, o vilão icônico Freeza é informado de que Goku derrotou o Majin Buu. Isso deixa Freeza bugado, fazendo Freeza mencionar que seu pai, o Rei Code, disse que havia apenas dois seres no universo que Freeza nunca poderia enfrentar. Um era o Bills, o deus da destruição, e o outro era Majin Buu. O curioso é que Vegeta conhece Bills, e provavelmente conhecia o Sr. Kaio, mas não conhecia Majin Buu, quando Kaioshin falou do Majin Buu. Isso levanta algumas questões intrigantes. Há várias teorias para isso, mas algumas delas não fazem muito sentido. Por exemplo, a teoria de que Majin Buu não era conhecido no universo. Isso é questionável, especialmente considerando que até mesmo o Rei Code conhecia sua existência. Tá, então não era conhecido. O Majin Buu era uma ameaça considerável, sob o controle do maligno mago Bibidi. O Vegeta era filho do Rei Vegeta, que tinham o trabalho de invadirem planetas e exterminar a raça dominante desse planeta. A raça Saiyajin é uma raça antiga e muito bem desenvolvidas. O Rei Vegeta já encontrou o Bills no passado, e para mim o Rei Vegeta já podia saber do Majin Buu em alguma invasão a algum planeta, mas continuando a história, depois eles foram controlados pelo Rei Code Freeza como parte do seu exército galáctico. Eles tinham a mesma função de saírem conquistando planetas.
E certamente o rei Cold ou Freeza teriam avisado o rei Vegeta sobre o Majin Buu e seu grande poder, é razoável supor que eles teriam sido informados sobre essa ameaça potencial, especialmente porque Majin Buu representaria uma ameaça tanto ao exército quanto aos negócios do Freeza. Essas lacunas nas informações sobre Majin Buu sugerem um possível erro que poderia ser corrigido no futuro. Vamos esperar algum fato desse ser respondido. Dragon Ball Super tem muitas coisas a ser respondida na obra. A falta de conhecimento sobre algum fato parece ser um ponto que precisa ser esclarecido, como o Majin Buu ser uma entidade antiga, não criada por BBD, a raça do Freeza, o deus dragão Zalama criador das super esferas do dragão, o guerreiro de outro universo que é mais forte que o deus da destruição desse universo. Com tudo isso que te contei, me diz aí entre todos esses fatos qual para você é o que menos faz sentido na obra de Dragon Ball Super, e se faz me diga também, comenta aí um fato que você acha que precisa de solução. Não esqueça de se inscrever e deixar o like.